Então, boa noite a todos. Hoje, 30 de maio de 2025, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este realizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos no início do trabalho que esse trabalho ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, e as pessoas que assim desejarem podem assistir ao vivo, entrando lá no nosso site www.obreirodossenhor.org.br, encontrará o link, também encontrarão lá as playlists dos estudos anteriores e também estudos da Revista Espírita, e uma grama de material para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Então, hoje nós estamos estudando do Livro dos Espíritos. Nós estamos lá na parte terceira, no capítulo 12. Estamos iniciando hoje o capítulo 12. E no capítulo 12, fala-se da perfeição moral. Então, nós vamos ver um pouquinho, é um capítulo meio longo, então nós não vamos fazer ele todo num estudo só, mas nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a virtude e os vícios. Depois nós temos a paixão, o egoísmo, caracteres do homem do bem e conhecimento de si mesmo. Esse capítulo ele é bem rico, assim como o capítulo anterior que nós estudamos, né? Que essa parte terceira, ela fala muito sobre essas questões moral, né? E essa da perfeição moral é uma questão assim muito importante para nós, né? Refletirmos sobre essas questões. E o primeiro tópico fala-se sobre as virtudes e os vícios. Na questão 893, Kardec pergunta aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todos indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. E na 894, Kardec sempre vamos dizer, entendendo as suas perguntas de maneira que fica bem clara as questões, né? Então, as perguntas normalmente são uma meia continuidade uma da outra, para buscar trazer para nós todos os esclarecimentos que precisamos sobre essas questões, né? Então, ele pergunta no 894, porque ele falou que sobre a caridade, né? Caridade espontânea, sem interesse. E aí, na 894, ele pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vence? Respondem: só não tem quem lutar aqueles em que há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam, e suas
Suas ações lhe parecem simplícimas. O bem se lhe tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos os espantam pelo contraste com que os tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, porque entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. E outra pergunta, 895. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Agora a pergunta da imperfeição. Né? Olha a resposta. O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levam o mundo a considerar o homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalam um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui um sinal notório da inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por eles não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Tem o do desinteresse, porém, não o do bem que poderia fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. 897. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida,
e que lá venha a ser melhor a sua situação? Essa preocupação lhe prejudicará o progresso? O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Repetindo, né, essa questão do desinteresse, é difícil, né? E o Kardec faz uma questão A sobre aquela pergunta. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? É interessante essa questão, né? Que realmente nós, às vezes, pensamos nisso, né? Pode ter um interesse aqui, mas a gente pensa sempre que quando saímos da Terra, teremos uma coisa melhor. Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem a ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que esse irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Está lá na questão 894 que já estudamos. E o Kardec continua indagando sobre essas questões, então ele faz mais um item B sobre essa mesma pergunta. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos nos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazer o bem com a ideia de que não seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos, corrigimos nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Perguntem. Não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede com egoísta todo aquele que calcula que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena, quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar-se de Deus, pois que é o fim para o qual devemos todos tender. E na 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária nesse mundo, devendo o futuro construir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforçar, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora, porque na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Olha essa resposta, hein? Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todo sentido, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. E na 899, qual o mais culpado de dois homens ricos
que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo outro ao, ao seu trabalho os bens que possui. Essa resposta eu acho ela bem profunda, porque olha a resposta, ó. Aquele que conheceu o sofrimento, porque sabe o que é sofrer. A dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela você não lembra. Bem interessante, porque ele coloca isso, a gente fica imaginando mesmo, com a pessoa que já sempre teve coisas, recebeu de herança tal, sempre teve assim, dinheiro, tudo tranquilo. E o outro conquistou passando por toda essa fase. Então, esse passou pela experiência. Então, ele deveria compreender mais do que o outro, né? Porque o outro não teve essa experiência, pelo menos agora, nessa vida terrena. Né? 900. Aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem, a quem quer que seja, achará desculpa que valha, na circunstância de acumular com o afito de maior soma, legar a seus herdeiros? É um compromisso com a consciência amada. E olha que eu já vi isso, hein? Pessoas com dinheiro falam, tu faz isso aqui para meus filhos, tá? É, com consciência amada. E a outra pergunta, 901. As perguntas desse capítulo elas são longas, né? Porque ela faz a gente refletir na pergunta bastante. As perguntas aqui nesse caso, aqui a maioria das vezes são mais longas do que a própria resposta. E o Kardec coloca. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua, é, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado, porque isso depende para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peça-lhe um obséquio, estará sempre em dificuldade para fazer. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre bastante para isso. Qual é o mais culpado? E qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? O que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Na 902. Será reprovável que cobicemos riqueza quando nos animes ou desejo de fazer o bem? Tal sentimento é, não há dúvida, louvável quanto puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele em que tal desejo se manifesta? 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Olha que pergunta interessante, né? Incorre em culpa o homem por estudar o defeito alheio? A resposta também era bem significativa, porque era em duas partes, né? Olha lá. Incorrerá em grande culpa se eu os fizer para criticar e divulgar, porque será falta de caridade. Se eu fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes a imperfeição dos outros, vede-se de vos não per... vede-se de vos
De vós não poderão dizer o mesmo, né? Tratai, porém, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos vossos semelhantes. Olha, E, eu vou até comentar isso aqui, posso? sim, claro. Não, sabe por quê? Porque isso é uma loucura, assim. Isso é diário, né? Que a gente vê. E eu não estou falando só dos outros, eu estou falando da gente. Porque é um trabalho difícil. Porque a gente está sempre interagindo com as pessoas no trabalho, ou seja lá onde a gente estiver, ou na casa espírita, entre os amigos, né, familiares. E é é como se fosse uma febre isso. Porque as pessoas comentam umas das outras, não tem como. Só que as pessoas não têm esse cuidado. Eu estou falando as pessoas em geral, incluindo nós. Né? A gente não tem esse cuidado. E isso ali tá, e aí está muito claro, né? E é interessante o jeito que coloca. Isso também é falta de caridade. É interessante o jeito que Kardec coloca. A falta de caridade que a gente tem quando comenta ou faz comentários maldosos. E você disse, não, eu só vou comentar, mas comentou? Falou o quê? Julgou? Falou, né, sobre o defeito. Ah, ele fez isso, ela fez aquilo, ele não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, critica. Mas não pode, né? Realmente não pode ser, a gente tem que cuidar disso, porque você está, por menos que seja o comentário, você está julgando. E ali, como diz, né, ter indulgência com o defeito dos outros. Além do que, pode até não ser nem defeito, pode ser aquilo que ele acredita, e cada um é diferente, não é? Cada um tem a sua interpretação sobre várias coisas diferentes, né? Esse ponto que você colocou aí é importantíssimo, porque normalmente as pessoas utilizam dessa prática de fazer isso, sempre com tom para depreciar o outro, né? Para se julgar superior ao outro. Então você pode ver, eu falo assim que às vezes a gente cai nessa armadilha também, né? Nas conversas, mas vamos ser sinceros também, que também não somos perfeitos. E muitas vezes, conforme o assunto coloca, a pessoa começa a colocar o assunto, quando você vê você está fazendo também junto. Eu já me peguei nessas situações, às vezes, aí quando você vê, aí você tem que parar um pouquinho, sair de lado, e falar, pô, peraí, né? Para o caminho que eu estou. Então a gente acaba fazendo isso quando a gente quer se prevalecer, né, sobre o outro. Então, você viu aquela pessoa fazendo isso, onde já se viu? Tá? E ele está falando aqui ao contrário, se você viu aquilo, analisou o defeito da outra pessoa, fala, puxa, será que eu não estou fazendo igual, né? Como que eu posso usar para não fazer a mesma coisa, né? Que é horrível. Você pode, o erro, o mal é o mal, o erro é o erro. Não é, ele deixa bem claro assim. Agora, você chegar lá e começar, a Ana colocou, e é muito comum mesmo, na casa espírita também é muito comum isso. E eu estou falando pela gente A mesmo, gente, sim, tô falando por mim. também. Eu Eu, também, eu é, também estou falando isso. Que eu às estou vezes falando, né? a gente cai nessas armadilhas, né? Então vai indo, vai indo. Quando vê, putz, vamos pensar um pouquinho mais, né? Por isso que eu acho que vale a pena, por exemplo, esse estudo, que tem coisas aqui que vai falando, e é o nosso dia a dia mesmo. E quando a gente estuda e verifica, puxa, isso aí realmente faz sentido, porque tem uma pergunta, tem uma resposta, e o Kardec está avaliando, analisando, descrevendo o que isso significa. E daí a gente consegue perceber, puxa, mas eu sou horrível, e eu estou falando de mim, porque eu faço isso. Só que às vezes eu consigo identificar e ficar quieta. Às vezes saiu, pronto, saiu, agora foi. Mas a gente tem que, então, refletir e pensar, não vou fazer isso de novo. E o interessante é que daí você começa a perceber quando as outras pessoas fazem. E aí o que você tem que fazer? Bom, o que eu faço? Eu fico quieta. Ou então eu tento mudar de assunto, para também não criticar ela que está criticando do outro. É verdade. E aí fica quieta, aí a pessoa percebe, puxa, né, não vou continuar esse assunto. Então você corta, né, assim devagarinho, diz, né, sai de fininho, porque você não pode entrar na mesma energia da pessoa, né? Que não, começa a falar também mal da pessoa, não, né? Você dá uma cortada sutilmente e sai da conversa, né? Você tem que desviar o assunto, porque pode perceber, isso é o tempo todo. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. E olha que ele coloca aqui que eu estava comentando, né? Quando a pessoa faz tudo, que ele está complementando aqui, a pergunta aqui, né?
criticais o vosso semelhante, né, que ele terminou aqui, esse é o meio de vos tornar superior, daquilo que eu falei, superior a ele. Então, se você não consegue ser superior a ele, você começa a rebaixar ele criticando, falando coisas que podem depreciar outra pessoa, né? E continua, se lhe censurais, você seja generoso. Né? Então, esse cara é pão duro. Bom, então seja generoso você. Se o ser orgulhoso, né, seja humilde e modesto. Né? Se o ser áspero, né? Seja brando. Se o proceder com pequenez, seja grande em todas as suas ações. Olha que resposta, hein? Uma palavra, fazei por maneira que se não vos posso aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. O argueiro é a trave, aquela grande, né? Aquela, no campo falou que é o argueiro, uma grande coisa. Você vê, mas você não vê, você não vê a trave no seu próprio, que é maior ainda. 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda a chaga da sociedade e a expõe em público? Olha aqui de novo essa pergunta. Ó. E a resposta é bem semelhante àquela. Né? Aquela estava falando individual da pessoa, essa já está falando da sociedade, né, em geral. Às vezes a gente critica muito, eu às vezes sou muito crítico, até às vezes sobre o movimento espírita, não sei o quê, muitas coisas assim. Esse dia eu estava pensando nisso, falei, puxa, né? E aqui que ele coloca, ó, depende do sentimento que eu movo. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir ser punido por essa espécie de prazer em revelar o mal. É bem o mesmo sentido da outra, né? E no item A, continua naquela pergunta. Como em tal caso julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que ele diz respeito exclusivamente. Ademais, se o escritor tem empenho em provar sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. 905. Que ele está entrando mais nessa linha literária, né? Escreve os autores, questões assim. Alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Se lhes há levado em conta como espíritos o bem que suas obras hajam dado lugar? Olha que resposta, hein, gente? E a gente já viu isso muito, muito. Eu já vi algumas questões parecidas com isso. E a resposta, ó, a moral sem ações é a mesma que a semente sem o trabalho. Por que vos serve a semente se não fazeis dar fruto que vos alimente? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para aprender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a acolher-lhes os frutos. Olha, a gente vê assim, às vezes, algumas pessoas, em todas as religiões, né, que fazem grande discurso, obras e tal, belíssimos, fazem palestras e tal. E alguns, quando chegam em casa, perante a sociedade, perante os colegas de trabalho, na sociedade, são verdadeiros déspotas, né? Então, olha bem o que ele está colocando aí.
Eu já ouvi coisas parecidas com isso. Em algumas outras religiões, e até mesmo dentro do movimento espírita, às vezes a gente percebe isso. A gente fica pensando assim, né? Puxa, o que ele coloca, né? A moral sem ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. Agora, outro tema também bem interessante, né? Para nós, que são as paixões, né? 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso do que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem, para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. 908. Como você poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Eu acho essa resposta assim perfeita, né? Olha, as paixões são como um corcel, né? Eles falam corcel, questão referindo assim ao cavalo, né? Que eles falam corcel. Quem conhece essas questões aí de animais, quase já sabe disso, né? Como cavalo, né? Corre, que é forte, né? As paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outro. Bem interessante, porque é isso mesmo, né? Se você está governando, tudo bem, aí depois você já deixa de ter o controle dela e vai pelos fatos que estão acontecendo. Por isso que ele compara ali com um cavalo, né? Corcel. E aí o Kardec, né, como sempre, ele faz um comentário sobre essas questões das paixões. Né? Esse é comentário do Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e os auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se o homem, porém, em vez de os dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos. E a própria força que é manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio no sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim o mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Eu acho que aqui caberia a gente comentar sobre a que ele se refere sobre paixões, Pereira. Então, eu acho que no sentido amplo das coisas, né? Por exemplo, a pessoa tem uma paixão por determinado trabalho, né? Por determinada atividade, a paixão pela arte, vamos dizer assim, né? Uma paixão do escritor que está falando de escrever, a paixão que a pessoa tem, né? Mais ou menos como fosse um hobby, né? Mas olha, eu sou apaixonado por esporte, natação, vamos dizer exemplo assim. Então ele está se referindo mais a essa questão. Então tudo pode ser bom desde que você tenha controle. Se você deixou se levar isso, né? E sempre também, que eu acho que aí que está pelo o objetivo disso. Por exemplo, eu vou dizer assim, eu tenho uma paixão pela filosofia espírita, gosto. Isso tudo bem, agora, eu sei de qualquer outra religião que a pessoa às vezes segue, ou outra filosofia, mas se ele deixar isso até um certo limite que ele tem controle, né? De utilizar aquilo para o seu aprendizado, para a partir que ele deixa se levar por aquilo e perde toda a razão, né, no sentido, aí já ele vai ser esmagado, como é que ele disse. Eu acho que daí, então, dá para a gente comentar na seguinte questão, que daí é a falta de equilíbrio
nas coisas. Porque, então, por exemplo, vamos supor, assim, algo que realmente é real. Como você falou de esporte, eu lembrei de uma questão, assim, de um alpinista, né? O pessoal que gosta de A esportes natureza, né? e gosta de esportes radicais. A pessoa é movida por adrenalina. Então, a paixão dessa pessoa é sentir essas sensações da adrenalina, através, por exemplo, dos esportes radicais. A pessoa adora montanhismo, alpinismo, e subir montanha e esportes radicais. Então, acaba, por exemplo, se ele não tiver limite, é claro, ele vai estar arriscando a própria vida. Então, se não tiver equilíbrio, limites, né, dessa paixão, por exemplo, ele pode morrer, simplesmente. E aí pode ser até aquela questão de um suicídio voluntário, né? Porque aí, se a pessoa tem esses excessos, né? Tudo que é excesso é falta de controle, falta de equilíbrio. Pode até acontecer essa questão, mas é desse tipo de equilíbrio, de limite, né? Que está se falando aqui, por exemplo, né, mas pode ser sobre várias coisas, diversas questões, né, não só isso, um exemplo, por exemplo, que pode ser, a pessoa, por exemplo, gosta de trabalhar e trabalha demais, esquece a família, vamos supor, não pode, não precisa trabalhar, né, por exemplo, apegar das questões materiais, guardar dinheiro, só que esquece a família, esquece o lazer, fica doente, claro, falta de limite e equilíbrio, né, por exemplo. É isso aí, né? É bem nesse sentido, né? Então, por isso que eu falo questão de amplo. Então, aí tem várias, que a gente percebe isso mesmo. Né? Você falou do alpinista, ou do que gosta de esportes ligados à natureza. Se ele faz isso, é apaixonado por isso, para observar e para ver a grandeza de Deus até nos momentos de lazer, nas horas vagas, perfeito, dentro do limite. Se ele começa a exagerar isso e, vamos dizer assim, deixar de tudo lado outras questões de família, ou e cada vez arriscando mais, só buscando adrenalina, aí ele já perdeu o controle, né? Não é ele mais que está controlando, né? Ele já se deixou já se levar pela paixão, e aí, como ele coloca, ele vai ser engolido por isso, ele vai acabar sucumbindo, né? E olha aqui, ele continua terminando esse raciocínio dele, o Kardec, ele coloca, ó, a paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de sentimento. Aqui nós falando, putz, eu tenho um sentimento, olha, a necessidade que tem, então, era isso, é uma exageração, você exagera um pouquinho mais certo. Se prioriza tudo nessa paixão, deixa de ver outros lados, né? Priorizou, é uma paixão doentia, priorizada, seria isso. Perdeu o controle, né? Exatamente. Ó, está no excesso e não na causa. Esse excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem à natureza animal afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que leva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e aproxima da perfeição. Fantástico, né? Eu acho que olha, muito bacana isso. Quer ver só Pereira aqui dando um outro exemplo? É o contrário. Então, porque eu conheço uma pessoa assim, então me veio agora essa reflexão. A pessoa tenta ser espiritualizada, claro que está procurando ser melhor, assim como nós, mas ela é ligada, por exemplo, às questões orientais, então faz meditação, e só fica na meditação, e daí fica sozinha, daí não se, não interagem com outras pessoas, não pratica, por exemplo, a caridade em relação a outras pessoas, mas só para si mesmo. Inclusive, ó, viaja, fica 3 meses fora do país, fazendo meditação, sozinha, né? Volta, continua a meditação, entende? Então, até esse lado, por mais que a pessoa busque ser espiritualizada e se fazer a autoajuda, autoespiritualização, ainda assim acaba sendo uma paixão descontrolada. Você vê que interessante? Perfeito. E nós estudamos sobre isso no capítulo anterior, lembra que falamos das
da socialização, né? Nós somos seres sociais, né? Então nós temos que fazer tudo isso em sociedade, né? Não tem como. Se você fazer isso só, é egoísmo até certo ponto. E realmente concordo com você. Isso perde um pouquinho o controle da questão da caridade em si mesmo. 909, ó. Essa aqui é uma pergunta fantástica. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer a sua má inclinação? E olha a pergunta. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, um pouco dentre vós fazem esforço. Aí a pessoa, eu critico muito isso e comento muito isso, sempre estou comentando junto. Aí você vai falando com a pessoa, mas eu não consigo. Essa é uma palavra. Poxa vida, eu tenho dificuldade, mas faz um pouquinho de esforço, né? Olha, sim, frequentemente fazendo esforço muito significantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos entre vós fazem esforço. E, olha, ele continua aqui na 110, vai caindo mais ou menos nessa linha, né? Podem, ó homem, achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar suas paixões? Nós estávamos estudando ontem, inclusive, no curso de mediunidade, né? E aqui a resposta, ó. Se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente auxílio. Porquanto é essa a missão deles. Com sinceridade. A gente não pede para tirar as paixões, pede para que a gente consiga isso, consiga aquilo. E na 911, não haverá paixões tão vivas, existíveis, que a vontade seja impotente para dominar. O Kardec é fantástico, né? Olha que ele vai apertando mais, colocando. Poxa, mas será que não tem um aqui? Porque mesmo naquela época também, nem hoje, que muitas pessoas dão essas respostas, assim, que não sei o quê, arrumando desculpas, né? Mas olha a resposta novamente. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência em consequência da sua infidelidade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que procura reprimi-la. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Olha, eu acho o começo dessa resposta, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade não está nos lá. Quantas vezes nós caímos também nisso, né? E na 912, qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? A praticar a abnegação. Olha aí, gente. É isso que nós preparamos para hoje, né? Um pouquinho aqui que eu estou acertando aqui, que está um probleminha aqui. Então está aberto agora os comentários, para aquelas pessoas que quiserem comentar, né? Está liberado os comentários. Profundo esse tema, né? Ele é bem profundo mesmo.
Que tem bastante assuntos, assim, diferentes, todos interessantes, né? Mas tem vários assuntos interessantes, a gente vai, durante a leitura, vai esquecendo, por isso que às vezes é bom até comentar, assim que termina, assim, depois a gente acaba esquecendo, né? É, é porque são pontos que alcança a gente, né? A gente faz a nossa reflexão. Pontos diferentes, assuntos diferentes, né? Assim, vários. Esse da paixão tem várias interpretação, né? E ela parece até com fanatismo, fica complicado da gente saber o que é paixão mesmo, né? E o fanatismo, aquela doença por querer fazer, por se isolar, para fazer, é que nem religião. Tem pessoas que seguem uma seita, uma religião, ficam com aquilo como se fosse a única coisa no mundo, né? E tentam incutir na cabeça das outras pessoas que esse é melhor, que a que ela segue é melhor. Então, é um assunto bem interessante. Pois é, Carmen, é interessante isso que você falou, é, que eu acho que daí entra aquela questão da compaixão, da caridade, o que é difícil da gente entender, que a gente não concorda, é claro, e é difícil a gente até entender por que as pessoas são assim, quando são dessa forma extrema, como você falou, em relação ao fanatismo, que existe bastante por aí. A pessoa fica, vamos dizer assim, obcecada por uma questão, por exemplo, né, religião, ou qualquer outra coisa que seja, e a gente fica, né, indignado. E é um trabalho nosso daí de fazer essa questão da caridade que Kardec comentou hoje, então, ter indulgência com relação às outras pessoas. Por exemplo, nesse caso, a gente não vai poder julgar, porque provavelmente esse espírito, ele está nesse processo, talvez ajudar, né? Às vezes conversando, às vezes dando um conselho, mas aí que tá, qual que seria o trabalho da gente, né? Aproveitando o gancho aí, Carmen, de repente, tentar evitar falar mal da pessoa X, Y, e talvez até auxiliar. Essa é a dificuldade nossa, né, de ter essa indulgência, de não julgar, embora a gente saiba que são paixões, que é um desequilíbrio, que a pessoa deveria agir diferente, mas a gente aprender a agir, porque são irmãos, né, de uma forma que pudesse ajudar, e não simplesmente criticar, né, fazer a caridade que Kardec acabou colocando aqui hoje. Isso, eu acho que isso é um ponto legal da gente refletir. É que muitas vezes a pessoa está em equívocos, engano. Se você chegar julgando e reprimindo, muitas vezes você não vai conseguir alcançá-lo, né? Então, se você tiver condições de se aproximar dela, demonstrar que existe outra maneira, né? Que aquilo que não é só aquela maneira dela de fazer as coisas, que existe outro jeito, outras filosofias, outras questões, mas que nem diz assim, a pessoa tem que mudar, né? Não adianta a gente vai querer mudar a força que não vamos conseguir. E não é fácil isso não, hein? Muitas vezes você fala, poxa, eu não concordo. Tá, mas aí você tem que demonstrar um outro lado, porque você não concorda, porque você não vira aquela crítica, que nem a Ana falou, aquela crítica para o destruir. Então, é complicado. Oi, Carmen, você pode colocar o teu fone do celular no mudo, querida? Que tá dando um eco aqui. Sabe o que eu... Você abriu duas telas, você abriu duas vezes. Tá com duas telas, uma do computador, provavelmente. Estou tentando desligar o outro. Você tem que desligar o celular, então, acho. Só um pouquinho, gente, desculpa. Abriu duas telas. Ai, meu Deus.
Não, deixa no silencioso, deixa quieto, deixa o Desligar, peraí. Bom, gente, são coisas assim, realmente bastante interessantes para a gente estudar sobre a questão das virtudes ali, né? Quantas coisas que nós temos que mudar, né? Quantas coisas nós temos que aprender, né? Refletir sobre tudo isso. Agora deu certo, Carmen. Então, são coisas assim que eu acho muito bacana. Esse capítulo eu acho muito bacana, né? E a questão que ele coloca ali sobre as questões ali das mudanças, né? Que eu sempre gosto disso, que as pessoas, quando ele fala, pergunta se a pessoa consegue sozinha. Sim, e com esforço insignificante. Só que, será que estão fazendo, né? Tem que fazer pelo menos um pouco de esforço para mudar essas coisas. Não aceitar assim como natural, né? O primeiro é reconhecer, né? Eu acho que o mais difícil isso é a gente reconhecer, às vezes, os nossos equívocos, nossos enganos. Né? É fácil a gente ver, quando ele coloca o exemplo lá de ver o cisco no olho do outro, mas não ver a trave no nosso, né? Porque quando a gente reconhecer, fala, puxa, eu faço muitas essas reflexões, sabia? Cotidianamente, reflito sobre isso, falo, puxa, como eu ainda tenho que aprender tanta coisa, como que eu tenho que ser mais tolerante, e eu me comparo, às vezes, eu com 20, 30 anos atrás, sou totalmente diferente do que eu era naquela época. Né? Quanto que eu melhorei. E às vezes as pessoas se surpreendem, pessoas que a gente, de infância, quando a gente via, fala, puxa, mas agora você está diferente. Eu acho que é esse o objetivo, né? Nós somos responsáveis pela nossa melhoria, não tem como, né? A nossa mesma, né? E ajudar os outros dentro daquela possibilidade, né? Mas a nossa que é mais importante, né? Oi, Adri. Eu acho que tá aí, Adri? A Adriana hoje está mais Ai, quietinha. não, eu tô aqui reflexiva, achei, assim, as questões bem profundas, né, o tema desse capítulo, e acho que vale a gente reler, muita informação importante. Não, gostei muito, eu tô aqui relendo as questões e achei muito interessante, É, muitas, né? porque tem, que nem eu falei, são vários assuntos diferentes e todos Isso, importantes e interessantes, né? Vale a pena reler mesmo, concordo com você. Tem aquela é, a parte ali do desinteresse também, no começo que a gente leu, que é muito interessante, né? As coisas que a gente faz e que não, né? Sem interesse pessoal, sim. né? Agora, a questão 903, realmente, acho que ela, né, ela falou alto para todos nós, porque no nosso dia a dia, realmente, acho que todos nós, infelizmente, ainda, né, temos esses vícios, né, esse mau costume, maus hábitos de falar, né, do outro, de comentários, assim, desnecessários, né? Mas infelizmente a gente se pega diariamente agindo dessa forma, como você disse, né, Ana? Seja no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, né? Em contato com o outro, assim, de um modo geral. E aí, quando a gente vê isso colocado aqui, que é uma falta de caridade, né, para com nossos irmãos, já dá, assim, aquela coisa na cabeça da gente, meu Deus, então eu tenho que rever mesmo minhas posturas, né? Minhas falas, meu comportamento, assim, para mim hoje bateu forte, sabe, essa questão. Acho que mais do que tem outras tantas aqui, né, bem importantes, mas eu acho que ela cabe bem para a nossa vida cotidiana. Ah, concordo. Bem isso aí, Adri. É que somos seres humanos, né? E a gente está aqui para aprender. Então, é importante a gente lembrar de tudo isso. É importante a gente participar e lembrar que
é do ser humano, todo mundo comenta, todo mundo, infelizmente, né, a gente acaba fazendo, às vezes sem querer a gente se pega nisso, né, É, então acho que a gente tem que trabalhar isso. Eu acredito, assim, que para ajudar, eu acho que quando a gente for falar, a gente fazer uma oração, né, pedir para o anjo da guarda que ilumine, que essa é a minha humilde opinião, né, para ver se a gente aprende também, né? Vai se doutrinando, se policiando com as coisas, né? Porque é complicado, mas é bom a gente ver o quanto a gente erra e tentar acertar, né? É porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos seres ainda. Se nós estamos aqui é porque nós somos perfeitos. E o ponto que você colocou assim, às vezes a gente cai nessa armadilha por causa do convívio da sociedade que a gente está, né? Então, se você está num grupo de amigos, de pessoas, aí as pessoas começam a ir. Quando você vê, você está indo junto. Já aconteceu algumas vezes, aconteceu isso, falando assim, aí um dia as pessoas estavam julgando questão de crimes, né? A pessoa fazendo esses crimes. Pô, é errado, ninguém está dizendo aqui que é certo que a pessoa fizeram. E aí as pessoas começando a criticar e já começando a julgar e até dar sentença, onde já se viu aquela pessoa fazendo aquilo, não sei o que, isso aqui. E aí você vai indo junto, aí um dia eu estava numa dessas discussões, não acredito. Profissionalmente falando, a gente trabalha com comércio, e aí deu um clique em mim e falei, peraí, você estava lá, você viu? Por que você está querendo já também dar a tua opinião? Você está falando do que a notícia colocou no jornal, colocou, né? Mas você estava lá para ter certeza do que você está falando? Aí eu sabe o que eu faço? Vou se afastando, porque senão você vai entrando naquilo. A pessoa, é comum isso, a notícia de televisão, por exemplo, de mídia, qualquer uma que você pega, que seja do WhatsApp também, Facebook. Essas citações desses atos aí, de crime, né? Quantos e quantos casos nós não vimos já que a pessoa, às vezes, foram até quase foram linchadas, às vezes, e depois comprovou que ela não tinha nada a ver com aquilo. E quem estava de lado estava julgando pelo que os outros estavam mostrando ali, né? Sem ter visto, sem ter participado. Para você julgar alguma coisa, para você comentar alguma coisa, você teria que estar visto lá, você está lá junto, né? Se você tivesse lá visto, se você tivesse condições de saber o que a pessoa estava pensando na hora, tudo bem, você teria até o direito de dar a sua opinião, mas você não estava nem lá, você está ouvindo o que os outros estão falando. Ah, mas você pode, não sei o quê. E às vezes nós, como espírita, as pessoas nos instigam, né? Parece que colocam-nos à prova que quer saber a nossa opinião. O que você acha disso? Né? Você que é espírita, o que você acha? Quer dizer, coloca você às vezes no fogo ainda para você dar uma opinião, dar um julgamento. Eu sempre dou essa desculpa também, assim, quando posso, né? Que ela falou. Falou, gente, eu estava lá, não sei, não tenho opinião ainda formada, porque eu não acompanhei, não coloquei, mas nós somos colocados em prova cotidianamente, né? Tantas e tantas barbáries têm ocorrido, né? Pessoas aí fazendo coisas e a gente entra nessas pilhas aí, né? Isso aí eu tô falando as coisas mais graves, mas a coisa comum que nem a Ana falou, a fofoca, né? Do dia a dia, né? Nas casas espíritas acontece isso, mas leva um pouquinho que a pessoa chega lá e começa a falar, fulano, como é que é? E a gente cai, né? Sabe que entra naquela questão da humildade, né? Você tem que dizer, sabe o quê? Não sei, sabe? Você não tem que saber de tudo. E se você souber, é melhor você dizer, não sei. Ah, desculpa, não sei, não tenho opinião formada sobre isso. Melhor coisa do mundo. Não, mesmo que você tenha, não entra na energia. Desculpe, não sei, não tenho opinião formada sobre isso. Tem uma questão também na filosofia que eles falam, você tem que ser humilde o suficiente para você dizer aquilo que você não sabe, alto e claro, eu não sei, você não é obrigado a saber tudo. Então, tem que ter humildade. E daí entra nessa questão de não julgamento, se não entrar nas energias. Daí fica fácil. Ah, o que você acha? Não sei, não tenho opinião, não sei, simplesmente, eu não conheço a pessoa, não sei, pronto. Você corta na hora a questão. Porque, agora você falando, Pereira, me lembrei da gente pensar no seguinte, das nossas más tendências que a gente tem que domar o tempo todo. Estudamos isso capítulos anteriores, lembra? Sim, por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, então não adianta achar que você é algo
superior, que você é mais que os outros, que você é isso, que você é isso, não é nada. Por quê? Porque se você está aqui misturadinho com todos os outros, você é igual. É. Entendeu? Você não é nada demais, você é igual, porque você está aqui junto, interagindo com outras pessoas que estão fazendo um mal danado o tempo todo, más tendências o tempo todo. Então, o que você está fazendo aqui? A mesma coisa, tá? A única coisa que pode ser que seja diferente é a tua atitude de agir, né, contra essas más tendências. Ou seja, o tempo todo estar prestando atenção no que você faz, do que você fala, o jeito que você age e o que você faz para melhorar. E reconhecer, né? Tem que reconhecer, que a gente falou, puta, quantas vezes eu caí nessa aí de fazer essas críticas até pessoas conhecidas, e aí você fala, puxa, tem que melhorar isso. Você tem que reconhecer, fala, puxa, eu ainda não consigo dominar essas coisas aqui, eu tenho que se esforçar muito, né? Ele falou que foi esforçar um pouquinho, né? Eu tenho que esforçar um pouquinho mais, né? Para conseguir dominar isso. E vai de novo, porque é difícil, né? Tá aí, minhas amigas, amigos, mais um estudo dessa filosofia tão rica, que nos ajuda tanto. Quem vai fazer a nossa prece de encerramento hoje? Só vou falar que hoje eu não vou fazer oração e vou deixar, porque eu não vou fazer todas as vezes, porque eu tenho que dar oportunidade para minhas amigas. Então, uma oraçãozinha curta, tá, gente? Não é cobrança, larará. Então, Carmen e a Adri, vamos ver quem que se habilita hoje a fazer uma oraçãozinha final. Eu vou fazer do meu jeito. Senhor Deus, em nome de vosso amado Filho Jesus, agradecemos, Senhor, por este momento, onde deixamos de lado o mundo da matéria, Senhor, para buscar o crescimento, o nosso crescimento, através deste estudo, onde podemos, Senhor, ampliar um pouquinho o nosso entendimento sobre essas questões que tanto nos ajudam, Senhor, e que promove a reflexão sobre tudo aquilo que vai nos trazer, Senhor, o bem para a nossa melhora, para a nossa reforma íntima e moral. Devagarzinho, vamos caminhando. Agradecemos a bênção da espiritualidade maior que nos ampara, que nos ajuda e que nos orienta, abrindo as nossas mentes e dando-nos o entendimento cada vez maior. Agradecemos aos benfeitores desta casa, que nos ajudam, Senhor, a promover este estudo e nos ajudam todos os dias a estarmos aqui neste momento, toda semana, para que possamos a cada dia sermos melhor, sermos pessoas melhores. Obrigada, Senhor, por este encontro. Que assim seja. Que assim seja. Lindo, Adri. Beijo.